Eu vi tudo. Meu marido é a amante. Descobri tudo nas redes sociais. A frase que nunca imaginei que diria, mas que hoje ressoa na minha mente como um eco doloroso. Eu estava em casa, naquela noite comum, em que nada indicava que o meu mundo viraria de cabeça para baixo em questão de segundos. Uma noite qualquer que se transformou no momento mais devastador da minha vida. E você? De onde está assistindo essa história? Quero saber qual cidade você está, porque essa história poderia acontecer em qualquer lugar, até na sua rua. Comente abaixo e me conte. Eu não estava procurando, juro. Nunca imaginei que as respostas que eu procurava, as respostas para os meus medos e dúvidas, estivessem escondidas em uma tela de celular. Mas foi lá, no mais simples dos lugares, que a verdade apareceu, crua, sem piedade. Uma foto. Uma simples foto. E, de repente, tudo que eu achava que sabia sobre meu casamento, sobre o homem com quem compartilhei minha vida, desmoronou. Sabe aquele sentimento de que algo não está certo, mas você tenta ignorar, porque a ideia de que algo tão terrível poderia estar acontecendo é insuportável? Era isso que eu sentia. Algo estava errado. Mas minha mente insistia em me convencer de que era só um momento ruim, uma fase passageira. Mas eu sabia, no fundo, que a dor que eu estava prestes a sentir seria algo que mudaria minha vida para sempre. Quando eu vi aquela imagem, tudo se perdeu. Meu coração parou. Eu sabia que algo havia acontecido, mas ao mesmo tempo eu esperava estar errada. Eu torcia para estar errada. Não queria acreditar no que via, mas lá estava ele, meu marido, com outra mulher, com a amante. E era tudo real. Eu sou a Vanessa, uma mulher que, como tantas outras, construiu uma vida com um homem em quem confiava cegamente. Casada com Daniel há 22 anos, eu acreditava que nossa relação era sólida. Achava que o amor e a confiança que compartilhávamos eram inquebráveis. Mas, como muitas de nós, eu estava vivendo uma mentira. Daniel sempre foi o meu porto seguro. Ele era aquele tipo de homem que parecia perfeito, dedicado à família, atencioso, amoroso. Quando nos casamos, parecia que eu tinha encontrado a minha alma gêmea, o tipo de pessoa com quem eu queria envelhecer. E por muitos anos nossa vida foi exatamente como imaginei que seria. Filhos, casa, os planos que fizemos juntos. Mas, com o tempo, comecei a perceber que ele estava mudando. De uma maneira tão sutil que eu quase não percebi. Até que, de repente, não consegui mais ignorar os sinais. Ele começava a passar mais tempo no trabalho. Ou talvez fosse apenas o jeito dele de evitar conversar sobre algo. Os fins de semana que costumavam ser nosso tempo juntos, agora estavam sendo preenchidos com reuniões ou compromissos de última hora. Ele ficava no celular por mais tempo do que o normal. Eu sabia que ele não era o tipo de homem que se importasse com redes sociais, então pensei que talvez fosse apenas um novo vício, mas algo dentro de mim me dizia que não era só isso. Algo estava acontecendo. E a pergunta era: o quê? Naquela noite, após um dia longo e cansativo, ele parecia mais distante do que nunca. Fui para a sala. Liguei a televisão, tentando me distrair. Ele estava no quarto, fazendo algo no celular. Olhei para o relógio e me dei conta que já era tarde. A casa estava quieta demais. O silêncio estava pesado. Decidi ir até o quarto para ver se ele queria conversar, mas ao abrir a porta, vi que ele estava distraído, mexendo rapidamente no celular. Quando ele me viu, rapidamente o escondeu atrás de sua mão. Mas eu percebi o quanto ele se assustou. Algo dentro de mim se acendeu. Eu sabia. Aquele gesto, aquele movimento rápido e nervoso me fez questionar tudo. Foi ali que eu percebi que alguma coisa estava muito, muito errada. Senti uma raiva e uma dor imensa se misturando no meu peito. Não queria acreditar no que estava vendo, mas eu sabia. A intuição de uma mulher nunca falha. Ele estava escondendo algo de mim. Não era mais apenas um trabalho extra ou um período difícil. Havia algo mais.
Algo que ele estava tentando esconder. Algo que naquele momento parecia ser mais importante para ele do que eu. Não sei porquê, mas naquela noite eu não aguentei. Ele foi pro banho e eu fiquei ali, sozinha na sala, encarando o celular que estava sobre a mesa de cabeceira. A sensação de ansiedade e medo tomou conta de mim. Não sabia o que fazer, mas a curiosidade era maior que qualquer outro sentimento. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Não conseguia mais ignorar a sensação de que ele estava me enganando. Com as mãos tremendo, peguei o celular dele. Meu coração batia tão rápido que eu pensei que ele ia ouvir. A tela estava bloqueada, mas sabia que ele não tinha senha. Quando abri, minha mente entrou em colapso. Eu vi tudo. No WhatsApp estavam as mensagens. Mensagens trocadas com ela. Com a amante. Eu vi o que nunca deveria ter visto. Vi as palavras que eu acreditava que eram minhas. Vi a paixão, o elogio, o cuidado, a intimidade que ele compartilhava com outra mulher. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Como se uma parte de mim tivesse morrido naquele exato momento. A dor foi imensa. E a raiva também. Mas o que me fez mais mal foi perceber que ele me olhava como se eu fosse tola. Como se eu não merecesse ser tratada com respeito. Como se ele achasse que eu nunca descobriria. Eu vi tudo. E eu sabia que não podia voltar atrás. A verdade estava diante de mim, nua e crua. A dor de ser traída é indescritível. A raiva de saber que o homem em que você confiou mais do que a si mesma estava vivendo uma mentira. E isso é algo que não tem explicação. Eu não sabia o que fazer. O celular estava ali, ao meu lado, e as mensagens ainda brilhavam na tela. A verdade, crua e dolorosa, estava exposta diante de mim, e eu não conseguia olhar para mais nada. Era como se tudo ao meu redor tivesse perdido sentido. O que eu mais temia, o que eu achava impossível, estava acontecendo. O meu marido, o homem com quem passei minha vida, estava me traindo. Eu queria gritar, queria chorar, mas eu estava completamente paralisada. Eu me sentia completamente vazia. Olhei para o celular e o que vi me fez perguntar se eu estava vivendo em um pesadelo. Talvez o que eu estivesse vendo fosse algo fabricado pela minha mente, algo que meu cérebro estava criando para me punir. Mas não, era real. Ele estava com outra mulher, e as palavras que ele trocava com ela, a maneira como ele se expressava, tudo parecia ser mais do que um erro momentâneo. Era claro, ele estava se apaixonando por ela. Eu vi tudo. Era inacreditável. Como ele, o homem com quem eu compartilhei tantos anos da minha vida, com quem construímos um lar, estava fazendo isso. Como ele poderia ser tão insensível? Não era apenas a traição física que me atingia, mas a mentira constante. Ele estava me olhando nos olhos todos os dias enquanto escondia a verdade. Ele sabia do meu amor por ele, sabia da minha confiança e ainda assim se entregava a outra pessoa. Eu passei dias pensando, refletindo sobre tudo. Como pude ser tão ingênua? Como pude acreditar que tudo estava bem enquanto ele me enganava de maneira tão descarada? Eu olhava para o rosto dele, tentava buscar alguma pista de arrependimento, algum sinal de que ele se importava com o que estava fazendo, mas ele parecia tranquilo, ele parecia não se importar. Naquelas horas silenciosas, eu pensava nas coisas pequenas, nos detalhes que eu tinha ignorado ao longo dos anos. Talvez eu tenha me acomodado na minha confiança. Talvez eu tenha me perdido na rotina do casamento e não tenha visto as mudanças, não tenha notado que ele estava se afastando de mim. A dor era imensa, como se cada pedacinho de mim estivesse sendo retirado, um pedaço de cada vez. Mas havia algo ainda pior. Não era apenas o que ele fez, era o que isso significava para mim. Era o fim de tudo que eu acreditava ser a nossa história. Como poderia olhar para ele novamente? Como poderia olhar nos olhos dele sem ver a mentira refletida? Eu sabia que o Daniel não era perfeito,
mas eu sempre acreditei que ele me amava. Agora me pergunto se ele já me amou de verdade. Esses dias se arrastaram. Cada dia era um dia de mais reflexão, mais angústia. Eu me perguntei tantas vezes se deveria confrontá-lo logo, mas a dúvida me consumia. Como eu poderia fazer isso? Como eu poderia olhar para ele, para o homem que ainda amo, e fazer as perguntas que minha alma já sabia a resposta? Eu sabia que ele não tinha como negar a verdade, mas a dor de ouvi-la sair da boca dele seria mais do que eu conseguiria suportar. O que mais me machucava, no entanto, era o silêncio dele. Ele não estava em casa mais tarde, o que era algo raro, e quando estava, parecia estar em um estado de desconforto. Não era o desconforto do arrependimento, mas de algo mais sombrio, de quem está ciente de que algo muito grave está prestes a ser exposto. Cada gesto dele, cada palavra que saía da sua boca parecia carregar um peso que antes eu não via. Eu observava, tentando encontrar um vestígio de culpa. Nada. Ele estava lá, sentado à mesa, conversando sobre o dia, falando sobre coisas banais, enquanto eu me sentia esmagada por tudo que estava acontecendo. Como ele poderia me olhar e, com tanta naturalidade, mentir para mim? Como ele poderia fingir que tudo estava bem? A sensação de estar sendo deixado de lado, de não ser mais a pessoa que ele queria, estava me consumindo. As mensagens que eu vi no celular ainda martelavam na minha mente. Não era só a traição em si, mas o fato de que ele estava dividindo algo que sempre foi nosso com outra pessoa. Ele estava se entregando a ela, se abrindo de uma maneira que nunca fez comigo nos últimos meses. Cada palavra, cada detalhe trocado entre eles era como uma faca no meu peito. Mas a dor não durava apenas no silêncio. Ela começava a crescer dentro de mim e eu sabia que não podia mais viver com ela. Eu sabia que precisava enfrentar Daniel. Eu não podia mais viver naquela mentira. Cada dia que passava, me sentia mais distante dele, mais distante de mim mesma. A mentira que ele estava vivendo me sufocava e, para ser honesta, eu não sabia por quanto mais tempo eu conseguiria viver com isso. Eu já não era mais a mulher que ele conhecia. Eu estava me tornando alguém diferente. Uma pessoa que já não acreditava mais nas promessas que ele me fizera. Uma pessoa que não via mais o futuro ao seu lado. Eu estava começando a me perder em minhas próprias dúvidas. Eu sabia que não poderia seguir em frente sem entender o que estava acontecendo. Como ele poderia fazer isso comigo? Por que ele achava que poderia esconder algo tão grande? Eu estava cansada de esperar, cansada de viver na incerteza. A raiva dentro de mim começou a crescer, mas era uma raiva silenciosa, uma raiva fria. Eu precisava que ele soubesse que eu sabia. Mas mais do que isso, eu precisava da verdade. Eu precisava que ele fosse honesto comigo, que fosse corajoso o suficiente para encarar o que ele havia feito e assumir as consequências. Não sabia o que ele faria, mas sabia que, de alguma forma, a verdade precisava vir à tona. Eu sabia que depois daquela conversa, nada mais seria como antes. Eu não sabia o que seria dos dois nós, se conseguiríamos salvar o casamento, ou se seríamos apenas duas pessoas que, por muito tempo, fingiam que estavam felizes. Mas, de qualquer forma, aquela era a última chance de encontrar alguma verdade, e não podia esperar mais. Então, uma noite, enquanto ele estava no banheiro, eu respirei fundo. Ele sairia do banho e seria então. O momento do confronto estava finalmente chegando. Não era mais sobre salvar o casamento, mas sobre minha própria paz. Eu sabia que o que ele me dissesse ali mudaria o rumo de tudo. E naquele momento já não importava mais o que ele me dissesse. Eu precisava de respostas. Eu precisava ouvir a verdade. Eu estava esperando. Minha respiração estava acelerada e meu coração parecia que ia saltar do peito. A casa estava silenciosa demais e, apesar do barulho da água no chuveiro, o silêncio dentro de mim era ensurdecedor. E sabia o que estava por vir, mas nenhuma preparação seria suficiente para o que eu estava prestes a fazer. O medo e a raiva estavam tomando conta de mim,
mas eu também sentia uma sensação estranha de alívio. Finalmente, a verdade seria dita. Eu não poderia mais viver nessa mentira. Quando Daniel saiu do banho, estava mais relaxado, como se nada tivesse acontecido. Ele passou por mim sem perceber a tensão que eu carregava em meu corpo. Mas eu estava ali, observando cada movimento dele, cada palavra que ele dizia. Ele me olhou como se estivéssemos em uma normalidade confortável. Mas eu sabia que por trás dos meus olhos, o que ele não via era o turbilhão que se passava dentro de mim. Foi aí que, sem pensar, as palavras saíram. Daniel, precisamos conversar. Agora. A firmeza na minha voz, apesar do medo que ainda me dominava, foi algo que eu não esperava de mim mesma. O que eu tinha que dizer não podia mais esperar. Eu sabia que naquele momento algo mudaria para sempre. Ele se virou surpreso, como se aquela fosse a última coisa que ele esperava ouvir. Mas eu sabia que ele sentia a tensão. Ele sempre soubera, de alguma forma, que a verdade estava prestes a ser revelada. Sobre o quê? Ele perguntou, tentando manter a calma, mas seus olhos revelavam o nervosismo que ele não podia esconder. Ele estava tentando disfarçar, mas eu sabia, eu já sabia de tudo. Eu respirei fundo, tentando não ser engolida pelas emoções, mas foi impossível. As palavras vieram, rápidas, sem filtro. Eu sei sobre você e a outra mulher, Daniel. O silêncio se fez pesado. O mundo parecia ter parado por um momento, e ele ficou ali, imóvel, como se as palavras que eu acabara de dizer não fizessem sentido. Ele não sabia o que fazer, e eu sentia uma mistura de dor e alívio, como se uma pressão imensa estivesse sendo aliviada de meu peito. Ele não disse nada por um tempo. Apenas me olhou. Seus olhos pareciam perdidos, como se tentasse encontrar uma saída, como se tentasse pensar em algo para negar ou se justificar. Eu sabia que ele não poderia mais mentir, mas ele parecia desesperado por uma maneira de voltar atrás. Quando ele finalmente falou, a primeira coisa que ele disse foi: "Não é o que você está pensando, Vanessa." As palavras caíram no ar como uma mentira desconfortável. Eu sabia que ele estava tentando se defender, como sempre fazia. Mas dessa vez não seria tão fácil. Ele tentou explicar. Disse que era só um erro, que ele não queria que aquilo acontecesse. Mas eu sabia que a verdade não era aquela. Ele estava me enganando, e ele sabia disso. O pior foi ouvir que ele se sentia culpado, mas que estava confuso. Eu não conseguia mais ouvir isso. Confuso? Eu gritei, sem conseguir segurar a raiva. Eu me traiu, Daniel. Você me traiu com outra mulher, enquanto eu estava aqui acreditando que tudo estava bem. Você me mentiu todos os dias. Como você pode me dizer que estava confuso? Foi então que a raiva, a dor e tudo que eu senti no momento da descoberta explodiram em palavras. Eu não podia mais me segurar. Eu olhava e via não um homem que eu amava, mas um estranho. Alguém que me fez acreditar em algo que não era real. Você foi tão distante nos últimos meses. Você estava com ela enquanto eu me preocupava com nossa família. Eu vi tudo, Daniel. Eu vi as mensagens, as fotos. Eu vi a maneira como você se entregou para ela. Não tente mais me enganar com desculpas baratas. Ele ficou em silêncio por um momento, como se tentasse processar o impacto das minhas palavras. Mas então ele falou novamente, e o que disse foi ainda mais doloroso. Eu nunca quis que você soubesse disso, Vanessa. Eu não queria te magoar, mas a vida é complicada, e eu fiz escolhas erradas. Ele estava tentando se justificar de novo, mas suas palavras me feriam mais do que a própria traição. Ele estava mais preocupado em não me magoar do que com o fato de que ele havia destruído nossa confiança, nosso casamento. Eu senti uma onda de dor e desprezo por ele naquele momento. Não era sua traição que me machucava,
Era o fato de que ele tentava se esconder atrás de desculpas vazias. Como ele poderia se desculpar por algo tão profundo, tão cruel? Eu olhei nos olhos dele, tentando encontrar alguma verdade, algo que fizesse sentido, mas ao invés disso, encontrei apenas desculpas e mais mentiras. E naquele momento, eu percebi que nada mais seria como antes. Eu não sabia se conseguiria perdoá-lo. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que nossa vida juntos nunca mais seria a mesma. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns minutos. O peso das palavras ditas estava nos dois. Eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. O homem que eu amava, o homem com que compartilhei tudo, agora estava diante de mim, tentando justificar o injustificável. Eu o encarei com firmeza, e algo dentro de mim, algo que eu não sabia que tinha, se fez ouvir. Eu não sei o que vai acontecer com a gente, Daniel. Eu não sei se posso perdoar o que você fez. Eu não sei se isso é algo que podemos consertar. Eu sabia que não poderia mais ficar naquela relação, me enganando. Eu sabia que ele precisava enfrentar as consequências do que ele fez, e eu precisava cuidar de mim. Ele estava ali, esperando uma resposta, esperando que eu dissesse que tudo ficaria bem, mas eu sabia que não seria assim. Eu não estava mais disposta a continuar vivendo em uma mentira. Depois do confronto, o silêncio que se seguiu foi mais devastador do que qualquer grito ou palavra de raiva. Eu ainda podia ouvir as palavras de Daniel ecoando na minha mente, tentando justificar o injustificável. Eu não queria te magoar, Vanessa, mas no fundo, ele sabia que a dor que ele me causou era algo que palavras jamais poderiam consertar. Eu estava ali, no mesmo lugar, mas minha mente estava distante. Longe dele, longe de tudo o que significava o nosso casamento. A casa, que antes parecia um lar acolhedor, agora estava carregada de algo pesado e insuportável. O cheiro do café que ele costumava fazer pela manhã me lembrava de quando tudo estava bem. Mas agora tudo tinha mudado. A sensação de estar vivendo em um pesadelo era constante e eu não sabia como sair dele. Eu passei os primeiros dias em silêncio. Não sabia o que falar, como agir. As perguntas estavam lá, na minha mente, a cada segundo. O que fazer agora? Como lidar com o que ele fez? Eu ainda amava aquele homem, mas agora a dor era maior do que qualquer amor que restava. Eu sentia raiva dele, mas também sentia tristeza e, por algum motivo, havia uma parte de mim que ainda queria acreditar que ele se arrependeria, que ele faria algo para consertar o que havia destruído. No fundo, eu sabia que a dor não seria passageira. A traição é uma ferida profunda. E não importa o quanto você queira curá-la, ela deixa marcas que você leva por toda a vida. Os dias passaram e, enquanto ele tentava me convencer de que se arrependeu, que foi um erro, eu não sabia se conseguia mais acreditar em suas palavras. Cada tentativa dele de me mostrar que estava arrependido parecia mais um ato de desespero do que uma mudança verdadeira. Eu me sentia exausta. O peso das mentiras e das promessas quebradas estava me consumindo. Ele queria me convencer de que poderia fazer tudo voltar ao normal, mas o que ele não entendia era que, para mim, nada seria o mesmo. Ele não só quebrou a confiança que tínhamos, ele destruiu uma parte de mim. Ele fez com que eu me perguntasse se tudo o que vivi foi real ou se foi apenas uma mentira cuidadosamente construída. Havia dias em que eu olhava para ele e o via como o homem que eu sempre amei. Mas havia outros dias, quando a dor era tão forte que eu mal conseguia vê-lo como ele realmente era. Alguém que me traiu, que me enganou e que agora estava tentando voltar à normalidade de um casamento que já não existia. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. A dúvida era insuportável. O que fazer? Continuar com ele, tentar reconstruir ou simplesmente ir embora? Buscar a paz e a recuperação. Eu ainda o amava, mas será que eu seria capaz de perdoá-lo? Um medo de ser magoada novamente, de confiar nele outra vez, estava me consumindo. Mas ao mesmo tempo, eu me perguntava se conseguiria viver com o peso da separação, com a sensação de que ele seria para sempre um estranho para mim? Cada vez que ele tentava me tocar, me abraçar, havia uma barreira invisível entre nós. Eu já não conseguia mais sentir a mesma coisa.
O desejo de voltar a ser aquela mulher apaixonada e confiável que eu era antes da traição estava se dissipando. Eu estava me desconstruindo. Eu estava tentando encontrar uma versão de mim mesma que ainda fosse capaz de acreditar no amor, na confiança, naquilo que construímos juntos. Mas a verdade estava sempre ali, me lembrando do que ele fez. Eu pedi a ele para me dar espaço. Eu sabia que não conseguiria tomar uma decisão racional enquanto estivesse em constante contato com ele. Eu precisava da minha própria sanidade. Não sabia o que seria dos nós dois, mas sabia que precisava de um tempo para entender o que eu realmente queria. Não queria tomar decisões precipitadas, não queria ceder ao impulso da raiva ou da dor. Queria estar sozinha comigo mesma, para decidir se o que ainda restava de nosso relacionamento valia a pena. Nos primeiros dias sozinha, a paz foi estranha. Eu não sabia se sentia alívio ou tristeza. A casa estava silenciosa, mas o barulho da minha mente não me deixava descansar. Eu refletia sobre tudo o que vivi, sobre como poderia ter sido diferente, mas também sabia que não podia voltar para trás. A dor da traição não seria apagada. Mas talvez fosse possível aprender a conviver com ela. Após um tempo sozinha, refletindo, buscando respostas dentro de mim, cheguei à conclusão de que não podia mais viver em um relacionamento onde a confiança foi quebrada de forma tão profunda. Eu ainda o amava, o Damiel, mas agora ele não era mais a pessoa que eu conhecia. Ele não era mais a pessoa com quem eu queria construir o futuro. A traição não era apenas um erro momentâneo, era um reflexo de algo maior. Uma desconexão que talvez já existisse entre nós e que ele tinha escondido. Eu decidi que precisava seguir em frente. Não porque ele não tivesse se arrependido, mas porque eu não podia continuar vivendo sobre o peso da mentira e da dor na minha vida. Eu merecia mais do que isso. Merecia a chance de me reerguer, de ser feliz novamente, sem carregar o fardo de um relacionamento que não era mais saudável para mim. O amor é complexo. E às vezes precisamos aprender a deixar ir, mesmo que o coração nos diga o contrário. Às vezes o maior ato de amor que podemos fazer por nós mesmos é deixar algo que não nos faz mais bem. E foi isso que eu fiz. Eu deixei a dor, a mentira e o medo para trás para começar de novo, para encontrar a felicidade que eu merecia. Eu nunca pensei que estaria aqui, no lugar onde estou agora. Quando comecei essa jornada, tudo que eu queria era entender a verdade. Quando vi tudo, quando a dor da traição se instalou, eu só queria entender como, por quê, o que tinha acontecido. Eu estava quebrada, perdida, tentando encontrar algum sentido no caos em que minha vida se transformou. Mas agora, ao olhar para trás, vejo que houve algo de positivo em tudo isso. O que eu aprendi e que agora sei, com toda a certeza, é que, em alguns momentos, a dor é necessária para o nosso crescimento. Eu passei pela dor da traição, mas também passei pela dor de me ver perder a minha própria identidade, de me esquecer de quem eu era antes de tudo isso. Eu fui em busca da verdade, mas o que eu realmente encontrei foi o meu próprio poder. Eu vi o quão forte posso ser quando preciso ser. Eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, a cuidar de mim mesma, e a entender que a minha felicidade não pode depender de ninguém mais. A dor da traição nunca será apagada, e há dias em que ela ainda me visita. Mas o que mudou em mim é que agora eu sou dona da minha história, e não vou deixar mais ninguém me fazer sentir menos do que eu mereço. Eu me dei o direito de seguir em frente, de escrever uma nova página na minha vida, uma página onde eu sou a protagonista, onde eu sou a prioridade. Aprendi que, muitas vezes, as coisas não acontecem como imaginamos. O casamento que eu pensava ser indestrutível foi quebrado, mas não pela traição em si. Foi pela falta de comunicação, pela ausência de sentimentos que começaram a se perder ao longo do tempo. Foi a mentira, o esconderijo de sentimentos que nunca foram compartilhados. E eu não vi isso. Eu não vi o que estava acontecendo, porque eu estava tão focada em dar o melhor de mim para a nossa família, em ser a esposa perfeita, e no final das contas, fui eu quem me perdi. Mas também aprendi que, ao perder algo, às vezes encontramos mais do que esperávamos. A minha vida não acabou com a traição. Ela apenas mudou.
Eu me dei a chance de me recomeçar, de olhar para o espelho e ver alguém que ainda tinha muito a oferecer, não só para os outros, mas para mim mesma. A minha felicidade não depende mais de outra pessoa. Ela está dentro de mim. E hoje eu sei disso. A parte mais difícil, talvez, tenha sido aprender a aceitar a situação. Eu passei tanto tempo tentando entender o que ele sentia, tentando dar uma explicação para o que ele fez, que esqueci de entender o que eu realmente sentia. A aceitação foi difícil, mas necessária. Eu aceitei que, apesar de tudo que vivemos, ele fez o que fez, e eu não poderia mais viver no passado. Eu precisava deixar ir. Eu precisava seguir em frente, por mim. Agora a vida segue. Eu sei que não será fácil, que haverá dias em que a dor vai voltar, mas também sei que sou capaz de enfrentar tudo. Sou capaz de viver de novo, sem medo, sem vergonha do que aconteceu. Eu mereço ser feliz, e é isso que vou buscar. Não porque alguém me disse, mas porque eu mesma reconheci o meu valor. Às vezes, a vida nos dá momentos difíceis, situações que nos fazem questionar tudo o que acreditávamos ser real. Mas é nesses momentos que podemos crescer. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas sei que vou estar pronta para ele. Eu aprendi a confiar em mim, e isso me dá uma força que eu nunca imaginei que teria. Se você, que me está ouvindo, já passou por algo parecido, ou está passando por algo que te faz sentir perdida, lembre-se, você é mais forte do que imagina. A dor vai passar, mas você vai ficar. Acredite em si mesma e não deixe ninguém definir quem você é ou o que você merece. Você tem o poder de escrever sua própria história. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Você já passou por algo assim? Ou conhece alguém que tenha passado por uma situação parecida? Deixe seu comentário abaixo me contando o que você pensa, suas experiências e o que aprendeu com esse tipo de situação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E lembre-se, a sua história está sendo escrita agora e você tem o poder de torná-la incrível. Obrigada por estarem aqui, por me acompanharem nesta jornada. Eu espero que você também encontre força para seguir em frente, independente do que tenha passado. Até o próximo vídeo.